Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Espero que tenha tido uma ótima semana. Vamos iniciar o nosso culto? Abra sua Bíblia lá em Lamentações 3, de 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Feche o seu olho, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Te agradeço, ó Pai, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre este teu povo que está aqui reunido. Te pedimos, ó Pai, neste momento, para que o Senhor venha habitar este nosso lar, habitar o nosso culto, que mesmo de forma online, mas estamos aqui com o coração aberto para te louvar e te engrandecer, Senhor Jesus. Esteja conosco durante todo este culto, ó Pai. Também te peço, ó Pai, para que o Senhor limpe o nosso coração e a nossa mente, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, pecados que nós temos cometido pelo nosso falar, pelo nosso pensar, pelo nosso agir. Te entregamos este culto para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor com hino? Vamos lá? Vamos então louvar ao Senhor com esse hino tão lindo que declara 1000 vezes louvemos ao Senhor. Mil vezes 1000 louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e louvor. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, 1000 vezes 1000 louvores a Cristo tributai. 1000 vezes sim, 1000 vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Bendito Salvador, aleluia. Como é bom cantar hinos ao Senhor. Eu gosto muito dos hinos, eu amo esses hinos. Abra sua Bíblia lá em Salmo 112, de 1 a 9, vamos fazer a leitura todos juntos, ok? Salmo 112, de 1 a 9, nos diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo.
Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Amém. Agora nós vamos cantar ao Senhor com cânticos. Afasta a sua cadeira e vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Só Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração. Que você possa declarar aí da sua casa que o Senhor está vivo em nós, através do seu maravilhoso amor e do seu grande sacrifício por nós. Amém? Amém. Vamos juntos? Teu grande amor, todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperança dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Amém. O Senhor está vivo em mim, vivo em você. Amém? Amém. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Amém. O Senhor veio para derrotar o inimigo. Você pode declarar isso? Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu Nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vive em nós. Tu és Jesus, o Salvador. És Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo,
Deus possa ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, que Ele te dê renovo, que você nunca desista. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me amas pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. João 11 diz: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia nisso. Amém? Aleluia. Amém. Como é bom poder louvar ao Senhor. Que maravilha que é isso. Chegou o momento de nós levantarmos os nossos ofertórios, o seu dízimo, a sua oferta,
esse é aquele momento em que você levará a Deus, entregará ao Senhor o dízimo e a oferta. Essa parte é uma parte muito importante, pois é a parte em que nós demonstramos a Deus a nossa gratidão. Isso mesmo, a gratidão pelas bênçãos recebidas por Deus. Estão sendo projetadas aí as contas das nossas igrejas. Faça o seu dízimo, a sua oferta de forma online e envie aí o comprovante para o tesoureiro da sua igreja. Também neste momento já vamos levantar os nossos pedidos e os agradecimentos em oração. Mande aí o seu pedido, o seu agradecimento aos grupos no WhatsApp. Em Salmo 40, versículo 17 diz: Esperarei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Muito bom. Agora é o momento que nós vamos acalmar o nosso coração para ouvir da palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem? Bom dia, amigos, irmãos, boa tarde, boa noite. Quando você estiver assistindo, a hora que você puder assistir, eu gostaria que, ao ouvir essas palavras e ouvir esta mensagem do Senhor para o seu coração, que você esteja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo dentro de vocês. Eu quero compartilhar com os irmãos, neste momento, uma pequena porção das Escrituras Sagradas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou seus apps no livro de Neemias, capítulo de número 3. Livro de Neemias, capítulo de número 3. Nós vamos fazer menção de alguns versículos para nossa reflexão neste momento. Eu quero começar a partir do versículo 10. Depois nós vamos alterando. O versículo 10 do capítulo 3 de Neemias nos diz: Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Amurafe, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Assabneias. Versículo 23. Depois repararam Benjamim e Assub, de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Versículo 28. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. E versículo 29. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Oremos. Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos reunidos com a Sua palavra nos nossos corações. Que o Senhor venha nos preparar, Senhor. Prepara os nossos corações e as nossas mentes para entender e para receber a Tua palavra, que ela possa ser frutífera na nossa vida, na nossa prática diária, Senhor. É o Teu Espírito Santo quem vai fazer a obra nos nossos corações. E neste momento nós nos submetemos à soberania e à autoridade da Sua palavra em nós. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos pelo que hás de fazer e tens feito em nós. Amém. Amados, há algum tempo na nossa comunidade nós estamos desenvolvendo uma série de sermões sobre o livro de Neemias. Essa série tem por título Reconstruções. E nessa ocasião eu quero compartilhar com os irmãos
alguns princípios muito importantes para a nossa caminhada de fé, que estão registrados neste capítulo 3 de Neemias. O título do sermão que nós estaremos compartilhando com os irmãos é Restaurando o Muro perto de nossas casas. Grave bem, restaurando o muro perto de nossas casas. Amados, nós estamos vivendo um período de reconstruções. Por isso, o livro de Neemias é um livro muito propício, muito interessante, muito contextualizado para os nossos dias. Há muitas pessoas ainda que estão recolhendo os cacos que a pandemia lhes causou. Esses infortúnios, essas dores, essa total desestabilização, muitas vezes não só física, material, mas muitas vezes emocional e principalmente espiritual. A pandemia trouxe e tem trazido a nós atualmente, porque temos que reconhecer que ela ainda não acabou. Nós estamos vivenciando ainda essa pandemia, mas mesmo assim é necessário, irmãos, que nós retomemos algumas coisas. É necessário que nós coloquemos a mão na massa e começamos um processo de reconstrução. É verdade que há muitos escombros ainda a serem removidos, há muitas ruínas que se apresentam nas nossas vidas nas mais variadas formas. Mas o Senhor é o Deus de reconstruções, de restaurações. E nós estamos aqui, neste dia, no mês de fevereiro de 2022, para dizer a cada um de vocês: hoje é o tempo de restauração, tempo de reconstrução. O que você faz quando você abre a Bíblia Sagrada e você dá de frente com uma lista de nomes? Nomes, por hora, um pouco estranhos, né? Zadok, Semaías, nomes para nós totalmente incomuns. Muitos nomes que fizemos menção agora no texto, a Escritura Sagrada sequer nos relata pormenoramente as histórias das suas vidas. Nós não conhecemos o que aconteceu com essas pessoas, mas eu quero lhes dizer, amados, que por mais tentador que seja para nós querermos avançar o próximo capítulo, pular aquela página repleta de nomes estranhos para nós, todos os nomes que estão registrados nas Escrituras Sagradas são importantes. Essas pessoas foram distinguidas dentre as demais da sua geração. São pessoas que se engajaram na história de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias humanas, mas é a história de Deus com os homens. E nessa história, esses nomes estão registrados nas Escrituras Sagradas. Como eu disse, todos os nomes são importantes. Os nomes carregam a sua origem, a sua nacionalidade. Os nomes carregam a sua ancestralidade, ou seja, o grupo identitário que aquela pessoa pertence. Os nomes carregam significados, quer sejam de lembranças passadas, quer sejam cumprimento de promessas no presente ou ainda de expectativas futuras. Nomes com propósitos, nomes que carregam uma missão. Nomes que também carregam as marcas da personalidade e até mesmo do caráter das pessoas. O nome, principalmente para a cultura oriental, carrega uma forte expressão identitária, uma forte expressão de significância. E, acima de tudo, esses nomes carregam em si um memorial
daqueles que se juntaram na obra de Deus e fizeram parte da história de Deus com os homens. No livro de Neemias, vamos contextualizar este texto que nós estamos abordando. No capítulo número 1, você pode analisar aí na sua residência, onde você estiver, você vai ver Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes, nessa ocasião, um judeu que, segundo alguns estudiosos, sequer conheceu Jerusalém. Muito provavelmente Neemias teria nascido no exílio, mesmo na Babilônia. Ele ouve um dos seus compatriotas que retornaram de Jerusalém dizer o estado avassalador, destrutivo, que se encontra a cidade santa, que se encontra Israel. Israel se encontrava em ruínas. Israel havia passado por um período de total destruição, na verdade, uma punição de Deus por causa da rebeldia do povo. O povo havia se afastado de Deus. Deus permitiu que nações estrangeiras entrassem, invadissem e destruíssem tudo. Os muros que marcavam a proteção das cidades, o templo, o local sagrado dos judeus para adoração a Deus. E destruíram a própria identidade do povo de Israel. E quando esses compatriotas chegam e voltam e relatam essas notícias a Neemias, Neemias chora, Neemias lamenta. Neemias se assenta e ele jejua e planeja uma obra de reconstrução em Israel por 4 meses, 120 dias. Já no capítulo de número 2, a oportunidade que Neemias tanto orava para que ele pudesse pedir a autorização do rei, ela acontece, ela se concretiza. Neemias, diante do rei Artaxerxes, que percebe a tristeza na sua fisionomia, como copeiro do rei, ele relata ao rei a sua angústia, o seu desespero de saber do desastre que está na terra dos seus ancestrais, dos seus pais. E com a boa mão de Deus, Neemias consegue a autorização, consegue todo o financiamento, o apoio financeiro, militar e político do rei Artaxerxes. E aí Neemias parte em jornada à terra de seus pais para iniciar um projeto de reconstrução. Neemias chega à cidade santa, olha os muros totalmente derrubados, as portas queimadas. Ele vê um cenário destruidor. Talvez esse seja o cenário que você tenha presenciado em algumas áreas da sua vida. E você talvez não saiba nem por onde começar. Lembre-se, Neemias, antes de chegar aqui, ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus. Esse é o primeiro passo nosso. E agora, Neemias, depois de chegar na cidade, à noite, secretamente, Neemias faz uma vistoria na cidade. Ele avalia a magnitude, ele mensura o tamanho da tragédia que aconteceu ali, na terra de seus pais. E agora nós chegamos no capítulo de número 3. O capítulo de número 3 é o capítulo onde as obras de restauração e reconstrução dos muros são iniciadas. É o capítulo onde as primeiras fileiras de tijolos, as primeiras massas são feitas e os primeiros tijolos são assentados. Enfim, as obras de reconstrução começam, dão início. Mas como que começou esse trabalho? Quem deu o pontapé inicial dessa obra? Quem foram as pessoas que colocaram a mão na massa e participaram do milagre de Deus? É isso que nós vamos ver no decorrer desta mensagem. Amados, primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que o milagre da restauração deve começar pela liderança espiritual. Eu espero que a sua Bíblia esteja aberta. Acompanhe comigo aí no primeiro versículo do capítulo 3. A palavra de Deus nos diz:
O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Olha só, quem começa é o sumo sacerdote. É alguém que estava acostumado não a pôr a mão em tijolos, em massa. Alguém que estava acostumado em assentar-se, em ensinar a Torá, em ouvir, em orar, em oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Mas a palavra de Deus nos diz que no processo de reconstrução, aqueles que lideram têm que ser o exemplo, têm que ser um referencial. E aqui esta palavra, amados, eu não estou falando apenas para pastores, para presbíteros, diáconos ou diaconisas, ou presbíteras, ou missionários. Eu estou falando para todos aqueles que o Senhor chamou para ser um referencial do céu, na sua casa, no seu trabalho, na escola ou aonde você estiver. É necessário que alguém assuma a liderança espiritual aonde o Senhor o plantou. E isso deve começar, amados, a partir de nós, a partir da casa de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, ele nos traz uma forte advertência. Ele nos diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, o pontapé inicial da reconstrução tem que partir daqueles que assumiram com Deus o protagonismo, a liderança espiritual da sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar aonde o Senhor o plantou. Seja você este líder, seja você essa liderança. Segundo princípio importante para nós, o milagre da restauração envolve vários tipos diferentes de pessoas, de profissões e graus culturais. Olha só que coisa interessante, se você depois tiver a oportunidade de ler todo o capítulo 3 de Neemias, você vai perceber pessoas diferentes participando deste projeto, pessoas que colocaram a mão na massa sem nunca ter assentado sequer um tijolo na vida. Você vai encontrar famílias inteiras, pais, filhos, irmãos, netos e netas. Você vai ver nessa lista os próprios nativos de cada cidade, lembrando que Jerusalém fazia limite com várias cidades circunvizinhas, e cada cidadão de cada cidade circunvizinha colocou a mão na massa dentro da sua própria cidade. Você vai encontrar nessa lista, amados, diferentes profissões. Olha que coisa interessante. Ourives. Você vai encontrar nessa lista perfumistas, ou como diz algumas versões, boticários, participando desse projeto. Você vai encontrar mercadores ou negociantes que deixaram o dinheiro e as moedas e foram para o sol quente colocar a mão na massa. Você vai ver pessoas de diferentes vocações, sumos sacerdotes, levitas e servos do templo. Você vai encontrar nessa lista até mesmo, irmãos, representantes políticos, pessoas que estavam representando nações. Imagina hoje, no dia de hoje, você imagina um representante nosso político, alguém que está acostumado com o seu gabinete, com ar-condicionado, computador e papéis e caneta, sair da sua zona de conforto e ir para o sol quente e se juntar a outras pessoas de todos os níveis diferentes, culturais e econômicos, para reconstruir a sua cidade, reconstruir os muros da sua própria casa, da sua própria cidade. E você vai encontrar nessa lista mulheres. Você vai encontrar lá no versículo 12, as filhas de Salum. Olha que coisa interessante este homem que com a boa mão de Deus e com discernimento espiritual, com o seu próprio exemplo, ele leva suas filhas para o trabalho árduo da construção do templo.
Isso significa que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe por gênero, por sexo, por nível cultural, por profissão, ou até mesmo por tempo de igreja. Quando estamos unidos pelo Espírito Santo no vínculo do amor, nós nos reunimos, nós nos juntamos. O médico se junta ao lixeiro, o pedreiro se junta com o professor, o operário da obra se junta com o advogado, porque na obra do Senhor todos são irmãos, todos são servos, não existe hierarquia na obra do Senhor, todos são servos do Senhor. Olha que coisa tremenda. Nessa lista, irmãos, eu gostaria muito de ter encontrado arquitetos. Eu gostaria de ter encontrado pedreiros, construtores, engenheiros. Mas eu não encontrei nenhum deles. Essas pessoas que estão mencionadas nessa lista transcenderam, fizeram além do que se esperava delas, fizeram além do que elas mesmas podiam, porque Deus era com elas, porque elas decidiram se juntar ao projeto de Deus de restauração e de reconstrução. Paulo nos diz algo maravilhoso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 em diante. Ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É assim que Deus faz. Você e eu, nós somos as pessoas certas que Deus escolheu para fazermos a diferença aonde nós estamos. Terceiro princípio importante. O milagre da restauração acontece quando estamos trabalhando no lugar certo. Mas aonde é o lugar certo? O lugar certo, queridos, é o lugar aonde Deus te plantou. É o lugar aonde Deus te colocou. É a família onde você faz parte. É o trabalho aonde Deus preparou para você. É a comunidade de fé aonde Deus te plantou para contribuir. Eu, às vezes, fico pasmo quando eu vejo pessoas que parecem totalmente insatisfeitas com tudo. Reclamam de tudo, estão desejando outras pessoas, outros lugares, outras posições, e não refletiram, não ainda se deram por conta de que aonde estão é o lugar que Deus colocou-nos para fazermos a diferença para a glória do nome dEle, e não para a construção dos nossos reinos particulares. O texto, versículo 9. Capítulo 3 de Neemias diz assim: e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Esse Refaías, ele não foi para Jericó reparar os muros que estavam naquela cidade. Ele reparou os muros da sua cidade. Os muros que estavam próximos à sua própria casa. Nós temos que assumir, irmãos, a nossa responsabilidade com a nossa realidade existencial. Não adianta nós nos alienarmos, queremos fugir, enganar, sair. Não adianta. Este é o lugar que Deus nos preparou. Paulo, quando ele está em Atenas, diante de vários altares, e ele dá de cara com um altar ao Deus desconhecido, lá no Areópago, ele diz aos atenienses assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor. Querido e querida, o lugar aonde você está é o lugar que Deus colocou para que você o busque, para que você o sirva e faça a diferença e restaure e reconstrua. Não deseje sair para outros lugares. Quarto
e último princípio. O milagre da restauração deve começar, primeiramente, pelos muros que estão perto de nossas casas. Você já deve ter reparado nos textos que nós lemos na leitura inicial. Todos eles reconstruíram próximo às suas casas. O versículo 28 diz: desde cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Será que não existe nenhuma área da sua vida pessoal e familiar que está precisando de uma restauração, de uma reconstrução, de um reavivamento, uma reconexão com Deus e com os valores de Deus? Quem sabe essa pandemia te trouxe um esfriamento espiritual, talvez um certo descomprometimento com as coisas de Deus e com o povo de Deus. E talvez você ainda nem percebeu, mas você está se distanciando. E precisa retomar, precisa reaver, precisa restaurar aquela comunhão, aquela paixão que você tinha quando você orava, quando você cantava, quando você ofertava, quando você estava junto com os irmãos. Isso começa na nossa casa. A nossa casa é a primeira igreja que nós temos que nos preocupar. Depois, a igreja de Deus, que é composta por várias famílias, formando uma única família, a família de Deus. É interessante um texto do próprio livro de Neemias, mas no capítulo 4, Neemias ele ouve as ameaças de Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e outros inimigos que estavam ali próximos à nação de Israel. E na tentativa de paralisar a obra de reconstrução, de intimidar Neemias, Neemias fala para o povo de Israel uma coisa importante que tem a ver com o que eu estou falando agora. Neemias diz: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amados, muitas vezes nós fazemos tantas coisas pelas outras pessoas, fazemos tantas coisas pelo nosso trabalho, mas nós esquecemos da nossa casa, esquecemos dos nossos filhos, esquecemos dos nossos cônjuges. Essa palavra é para nós olharmos para o nosso lar, para as pessoas que mais amamos, que convivem conosco. Essas pessoas são preciosas e nós teremos que dar conta delas, se é que eu e você assumimos esse compromisso diante de Deus pela vida dos nossos amados. Essa pandemia levou muitas pessoas. Muitas pessoas talvez vão estar ouvindo essa mensagem, vai estar pensando: se eu tivesse uma segunda chance, se eu tivesse uma segunda oportunidade, eu teria feito diferente. Eu teria falado de maneira mais amigável, mais amável. Eu não teria sido tão áspero com as pessoas que eu amei e que agora já não estão mais comigo. Pense nisso, amados. Valorize a sua casa. Coloque a sua casa no altar do Senhor. Faça como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça como Jó fazia, levantava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos seus filhos, pela sua casa. Faça alguma coisa pela sua família. Esse é o primeiro processo de restauração que nós temos que começar. É reparar os muros que estão próximos à nossa casa. Não adianta se preocupar com outros muros, se a nossa casa está em ruínas. O interessante nesse texto é que nem todos vão querer se engajar nesta obra de restauração e reconstrução. Você vai ver lá no versículo 5, a palavra de Deus nos dizendo que: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a ao serviço de seu senhor.
Você vai ver, você já deve ter visto isso, pessoas que se julgam superiores às demais. Pessoas que escolhem o que vão fazer e escolhem com quem vão se juntar. Aquelas famosas panelinhas. Pessoas que não querem estar ao lado de pessoas, talvez economicamente, fisicamente, intelectualmente inferior a elas. No processo de restauração dos muros de Jerusalém, todas as pessoas mencionadas não levaram em consideração essas coisas, porque todos eram irmãos. E todos estavam envolvidos com a causa da honra do nome de Deus. Na antiguidade, uma nação derrotada, uma nação desguarnecida, era considerada pelas outras nações uma nação cujo Deus era um Deus perdedor, um Deus que sofreu a derrota para os outros deuses das outras nações. Essas pessoas que se engajaram, que eram ourives, boticários, mercadores, representantes políticos, mulheres e todo tipo de pessoas, elas estavam preocupadas não com a sua posição, mas com a honra de Deus. Jesus diz assim: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Para Jesus, quem quer ser grande, maior, tem que ser aquele que serve, aquele que põe a mão na massa. Porque, na verdade, no reino de Deus, só existe um que é grande, um que é maior, está acima de todos. Jesus Cristo, o Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero concluir esse sermão dizendo a vocês que maior do que Neemias, Jesus é o perfeito restaurador de vidas, de sociedades, de corações. Jesus nos plantou no lugar certo. Jesus nos plantou, cada um de nós, com as habilidades e as capacidades necessárias para realizarmos a sua obra. Então não há desculpas para nós darmos diante de Deus, para não fazermos nada em sua obra. Jesus quer começar a obra de restauração a partir de nós, de mim e de você, através nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares. É por isso que quando Jesus ele foi chamar os seus primeiros discípulos, ele chamou duas duplas de irmãos, Pedro e André, e Tiago e João, filho de Zebedeu. É por isso que ele transformou estes homens, que não eram pregadores, não eram eloquentes, de pescadores de peixes, em pescadores de gente. Ou, como a terminologia bíblica nos ensina, pescadores de homens. É por isso que, depois de ter escolhido os seus 12 discípulos, Jesus dá autoridade sobre os seus discípulos, sobre as enfermidades e os demônios, e os comissiona, mas não primeiramente aos gentios ou às aldeias dos samaritanos, mas ele comissiona primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, primeiro para os seus compatriotas, primeiro para as suas famílias, primeiro para os seus amigos mais próximos. Que parte da nossa vida, da nossa espiritualidade, Jesus está precisando restaurar? Ou ainda da nossa família, e Jesus quer usar-nos para esta tarefa gloriosa? Lembrem-se, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, nem por idade, nem por nível intelectual, por sexo ou por qualquer outra coisa. Isso são coisas que nós, muitas vezes seres humanos, com os nossos preconceitos, dividimos e
qualificamos ou desqualificamos algumas pessoas. Mas Jesus não é como nós. Ele está olhando para corações dispostos a serem usados para a realização da sua obra, do milagre da restauração que Ele quer realizar em nós e através de nós. Ele está convocando todo mundo. Deus está construindo uma nova história na nossa família, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso estado, no nosso país. A grande questão, irmãos, que nós temos que responder para Deus é se o nosso nome está em sua lista ou não. Será que o nosso nome estará entre aqueles que reconstruíram ou na lista daqueles que não fizeram absolutamente nada, daqueles que ficaram de fora do processo de restauração dos nossos dias? Sabe, amados, um dia essa lista de Deus será lida publicamente. Será o dia do acerto de contas. E com certeza, o meu nome e o seu nome estará lá. A única coisa que nos resta é nos certificarmos de qual lado da lista o nosso nome estará. Se estará do nome daqueles que serviram, ou do lado da lista daqueles que não serviram ao Senhor. Pense nisso. E tome uma atitude de fé. E comece a reconstruir os muros caídos, as brechas que estão próximas às suas casas. Pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito importante. Ele diz que o capital da igreja é fé e trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Amém. Pai, nós ministramos a Tua palavra, Senhor. E eu sei que ela não voltará vazia, porque não é a minha palavra, ela é a Tua palavra. A Tua palavra, por onde passa, transforma. Por onde passa, confronta. E por onde passa, renova. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, possa frutificar nos nossos corações, possa trazer encorajamento, despertamento espiritual e glórias ao Teu nome. Porque tanto o querer quanto o efetuar é Teu. É o Senhor quem realiza todas as coisas. É no nome de Jesus que nós pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles e aquelas que estão nos ouvindo neste momento, para que eles encontrem graça diante do Senhor, para continuar este processo de reconstrução e restauração que o Senhor está fazendo na nossa história. Em nome de Jesus te damos graças, Pai. Amém. Irmãos, depois de ouvir essa palavra tão preciosa, palavra de reconstrução, tão necessária nos dias de hoje, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Ceia do Senhor que nos traz a memória que as nossas vidas foram reconstruídas através do sacrifício de Cristo na cruz, que se entregou por nós para restaurar novamente a nossa comunhão com o Pai, restaurar a nossa vida, vida que jazia no pecado, mas que agora temos vida e vida eterna, uma nova vida restaurada em Cristo. Estamos diante desse memorial da ceia do Senhor. Ceia do Senhor que nos remete também ao grande amor do Senhor por nós. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós então estaremos lendo
a partir do verso 23. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra do Senhor então nos diz: porque eu recebi do Senhor e o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse é o momento, então, que nós temos de estarmos nos examinando antes de estarmos participando da ceia. O que seria se examinar? Seria olhar para si, reconhecer que somos falhos, que somos indignos, que somos imerecedores de estarmos diante dessa mesa preciosa, mas também reconhecermos que fomos alcançados pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos separar esses elementos para estarmos trazendo à memória que Jesus é o nosso Salvador. Senhor, nós te somos gratos por esse tempo de culto ao teu santo nome. Te somos gratos, ó Pai, porque a tua palavra falou conosco. Tua palavra nos trouxe o entusiasmo de servirmos a tua obra, de agirmos, ó Pai, em busca da restauração e também termos a certeza que o Senhor é aquele que tem todo o poder para restaurar as nossas vidas, as nossas famílias. Estamos, ó Pai, agora diante desta mesa preciosa. Separamos esses elementos que nós estaremos tomando como um memorial daquilo que Cristo fez para nos restaurar na cruz do Calvário. Por Cristo oramos e clamamos que o teu Santo Espírito esteja nos limpando, nos purificando, para que adentremos, dignos na tua presença, e participemos, dignos também desta mesa. Por Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na sua última ceia com os seus discípulos amados, ele tomou um cálice, ele deu graças ao Senhor. Ele também tomou um pão, também deu graças ao Senhor. E naquele momento de ceia, ele toma o pão e ele parte este pão. Partindo aquele pão, assim como nós fazemos nessa noite, Jesus estava demonstrando o que haveria
de acontecer com ele. Ele seria partido, cravado na cruz em nosso lugar. Quem deveria ser partido, quem deveria ser cravado, não era Cristo. Éramos nós, pecadores, indignos. Mas o Senhor se fez pecado por nós e foi cravado na cruz em nosso lugar. Partido o pão diante dos seus discípulos, ele deu aos seus discípulos e disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Também tomou o cálice e disse: o cálice representa a nova aliança que tenho agora com vocês. Aliança através do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro que também foi derramado na cruz. Sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, para assim podermos, selados pelo sangue de Jesus, adentrarmos novamente e nos aconchegarmos novamente, agora salvos, nos braços do Senhor, nos braços do Pai. Vamos então participar dessa mesa. Vamos então recordar o que Jesus fez por nós. Vamos recordar o que Jesus tem feito por nós, cuidando das nossas vidas. Vamos também tomar essa ceia, tendo a certeza que Jesus é aquele que fez, é aquele que faz, é aquele que sempre fará, cuidando de nós, se importando com nossas vidas. Tomemos agora então o pão. Eu convido você a estar aí distribuindo o pão e comamos. Façamos isso neste momento. Alimento espiritual é a presença de Cristo em nós. Quando comemos deste pão, aqui não encontramos o corpo de Cristo, encontramos um memorial daquele que nos é o pão da vida, o Senhor Jesus. Tomamos agora do cálice. Distribua, se você está com seus familiares, e vamos participar então deste momento. Não tomamos o sangue de Cristo, mas sim o vinho, um suco de uva, que também nos remete ao sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. E quando nós tomamos esse suco de uva, nós
podemos nos lembrar que Cristo nos marcou para a salvação, tendo sobre as nossas vidas a marca do sangue do Cordeiro, a marca que não permite mais que a morte nos toque eternamente. Louvado seja o Santo Cordeiro, o Cordeiro Imaculado, que se entregou em nosso lugar, que nos permite participarmos desta mesa, louvando o seu santo e bendito nome. Oremos agora, neste momento, agradecidos por esse tempo tão precioso deste alimento espiritual que tomamos nessa noite. Oremos. Pai, obrigado por termos participado desta mesa que é tua. Te agradecemos de forma sublime e especial pelo teu grande amor por nós, que nos alcançou, que nos resgatou, que nos livrou da morte e nos purificou. Obrigado, Jesus. Obrigado porque se entregou em nosso lugar. Obrigado pelo teu amor que nos acompanha dia a dia. E no nome santo de Cristo oramos. Amém. Amém. Louvado seja sempre o nome de Cristo. Amém. Que bom esses momentos de mensagem, este momento da ceia, deste memorial que nós participamos neste momento. O envio nos diz, lá em Efésios 3, 17 e 19, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Obrigado, ó Pai, por mais uma semana que nós pudermos estar na Tua presença, por mais este culto online que o Senhor esteve presente. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor esteja nos preparando para este novo momento de retorno que está se abreviando, que está chegando. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos livrando de toda essa Covid, de todo este mal pela saúde que estamos passando. Te pedimos para que o Senhor continue nos acompanhando nessa semana que se inicia, que o Senhor abençoe as famílias aqui reunidas. Te pedimos, ó Pai, pelo retorno das crianças às escolas, que o Senhor esteja protegendo-as, cuidando-as e guardando-as. Obrigado, ó Pai, por toda a bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Abençoe os nossos campos missionários, todas as igrejas que estão aqui reunidas neste culto online. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Depois de um momento tão precioso de culto, de louvor ao Senhor, de estar na sua presença, de ouvir a sua palavra, recebamos a bênção do Senhor para uma nova semana que se inicia. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa do seu rosto. O Senhor nos guarde. O Senhor nos livre de todo mal. O Senhor nos acompanhe em todos os nossos dias. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma semana repleta de paz. Um forte abraço.